Eu escrevi um texto que eu queria partilhar. E eu estava falando de teatro no último vídeo. Eu não sei se eu tenho capacidade de envolver e emocionar com textos, como um profissional do teatro tem ainda, porque eu acabei de escrever e eu nem li, né, pra me familiarizar. Mas eu vou ler e espero que não fique, que a ideia passe, né? Vamos lá. Tem uma música do Nando Reis que fala assim, é o Nando Reis Hare Krishna, né? Ele fala, no mesmo lar, no mesmo quintal. E eu vou falar sobre isso na cultura Hare Krishna, pra mim, né? É que nós voltamos ao mesmo quintal de 3 décadas atrás. Porque se há 3 décadas atrás você estava num quintal que não era da casa da sua mãe e do seu pai, você não pode ousar ter algum outro lugar para ir a não ser esse mesmo quintal no qual te jogaram que não era da sua mãe e do seu pai. E não havia outro lugar para crescer nessas árvores. No descuido dos hábitos alternativos e diferentes, hábitos alheios sob imagens alheias, eu entendi que você não era meu marido. E entrei em muitos templos, todos eram iguais. Matadis, Govindas, Radharanis, Lakshmis e Durga. E Durga era a Durga de toda uma nação. Nos lares católicos, onde entrei, também a mesma configuração, de posições sociais femininas, determinando o valor de cada varão na família. Os homens das famílias, tentando desvendar qual seria a posição da mulher que chegou, levando-na para a cama, mesmo ela sendo relacionada a seu irmão, primo, cunhado ou vizinho, e ainda tirando sortes dentre eles para a tarefa. E toda essa podridão que conhecemos bem, nas casas indianas, católicas, cristãs, por Alá, seria isso também praticado pelos judeus? Mas depois, quando tudo se consumava, às vezes nas bodas de prata ou algo do tipo, pois prata também é um tipo de sal, como diz a música dos tribalistas. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho do mar sagrado. Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? A confusão que as govindas ingratas provocaram em proveito interesseiro, estando elas infiltradas e com poder relativo sobre a massa de manobra, que são as matagis. No caso, essas govindas, elas não são govindas mesmo, elas são matagis, né? Mas elas tinham dinheiro, então elas acabaram comprando muito Bhagavad Gita e movimentando o negócio todo, e ficou parecendo que era govinda, mas não, elas eram matagis. Ninguém eram nada lá, né? Matagis. Então elas estavam infiltradas e com poder relativo sobre a massa de manobra, que são as matagis, em grande número, ignorantes, com efeito negativo da cannabis, e são influenciadas facilmente frente a essa subversão, levando os homens mais vulneráveis, ainda que poderosos e ricos, também à degradação e provocando colapso econômico, social e político. Então, assim, a cultura Hare Krishna é contra a cannabis, né?
Mas, como todos os lugares, assim, às vezes, tipo, tem pessoas infiltradas que, tipo, chegam e falam, ah, tá, eu sou Hare Krishna. E aí compro umas roupas Hare Krishna, e, tipo, compro Bhagavad Gita com umas roupas Hare Krishna. E fica falando que é Hare Krishna, e, tipo, e fica falando que com as roupas são coloridas, às vezes, né, são lenços, tal. E isso as pessoas acham que tem a ver com maconha, não sei, né? Que é meio hippie, né? Uma coisa meio hippie, não é? Uma coisa meio hippie. Aí elas acham isso e ficam influenciando as matadis mais fraquinhas da cabeça, que gostam de se drogar pra ser massa de manobra em troca de um baseado, entendeu? Mas quando isso gera uma degradação muito grande, porque quando esses crimes são esclarecidos em uma família, em um templo ou em uma comunidade, as pessoas envolvidas atravessaram o rio Egeu. Mas ao chegar lá, a família está destruída, tanto pelos filhos gerados e abandonados, quanto pelo retalhamento familiar provocado nas batalhas em nome desta própria genealogia. Não se entendia que, de acordo com a música de Nando Reis, é o mesmo lar de sempre, é o mesmo quintal de sempre, para todas as pessoas envolvidas. Quando então revela-se a nova geração de matadis, essas novas que chegaram agora, né, tipo, que não se deixaram levar por droga, por nada, as govindas casam-se e tornam-se radharanis. As boas govindas, né, tipo, as verdadeiras, casam-se e tornam-se radharanis. As radharanis ganham suas primeiras rendas, lojas, joias, de acordo com a condição do marido, tornando-se Lakshmis. E as Lakshmis tornam-se govindas de volta, e Durga volta a manifestar-se como provedora da justiça. Porque tudo se consumou, então, tipo, aí quem ele disse, mas ela que é a Durga. Não é assim, ela que é a Durga, tipo, né, ela, a Durga, é Durga, é Durga, né, tipo, é uma energia, né, mas, tipo, é uma energia que se manifesta cada vez de uma forma em alguém, né, tipo, ou em várias pessoas, mas é, tipo, é uma energia, tipo, eu quero dizer assim, ela que é a Durga, eu quero dizer, essa que é o movimento da justiça nesse momento, né, é lá que está o movimento da justiça nesse momento. Esse que é o argumento da justiça, né? Esse que é o argumento da manifestação de Durga, né? Nesse momento. E as govindas que praticaram a injustiça são enviadas como matagis a templos muito ruins, porque tem uns templos muito ruins. Aí eles fazem, a gente vai fazer um templo assim, 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 assim agora, tá? A lei desse templo vai ser assim, você vai ser matagi lá, tá bom? E você não vai ter onde ir. Você não tem casa agora, tá? E eles fazem isso mesmo. E se necessário, como devotas de gurus ingratos. Porque às vezes elas, tipo, elas são tão. Elas tiveram tanta chance em tantos tempos. Tá, mas onde você estava antes? Você estava nesse templo, já era ruim lá. E é o que você fez lá. Ah, então dessa vez você vai ser devota de um guru assim, 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 assim. E eles inventam, às vezes, tipo, uns gurus mó ruins, assim, sabe? Tipo, uns gurus que. Não é que eles inventam, tipo, eles já sabem onde estão os gurus. Tipo, uns gurus que existem já na Índia, assim, que dá umas yoga tudo torta, a pessoa fica torta, sabe? Mas umas yoga tudo ruim, assim. Você vai ser gente, você vai ser devota lá. Você não vai ser devota de Krishna, não. A gente deu muita chance. E elas fogem. E elas conseguem fugir. Tipo, elas sempre conseguem fugir. Porque o conhecimento que você tem em Krishna é uma coisa muito forte. Tipo, e elas sempre fogem. E sempre aprontam de novo. Sempre aprontam de novo. Sempre. Não tem uma vez que elas não aprontam. Tipo, elas. E às vezes, tipo, o Krishna é tão bom que ele fala assim, não, tudo bem, tipo, eu vou deixar esse guru aí fazer isso que ele vai fazer. Mas coitadas das pessoas que vão acreditar nisso. Porque essa devota essa Govinda mentirosa, ela tipo ela vai estar lá e ela sabe um monte de coisa de Krishna.
ela vai ensinar um monte de coisa de Krishna lá, e que vai ser das pessoas que vão estar lá acreditando nisso? Aí ele começa a ajudar. Aí eles ficam poderosos, tudo mais. Aí ela começa a fazer um monte de bagunça lá também. Sabe? Tudo assim. E fogem. Com conhecimento de Krishna, elas fogem. Uma bagunça. E assim, eu assinei como Thaís Moraes, que meu nome é Thaís Fernando Ortiz de Moraes, né? E coloquei entre parênteses o meu nome indiano, que é Sushamana. E Sushamana é um nome que pra mim foi revelado de uma forma muito engraçada, porque Sushamana é o nome de uma pessoa. Pessoa que fala bem leve assim. E você ouve, isso é Sushamana, né? Isso é Sushamana. É o telepata, né? É o telepata. E eu sou Sushamana Bhuttijati. E assim, esse nome foi revelado pra mim depois de um tempo já, porque eu recebi esse nome na infância, mas ele me foi revelado depois de um tempo. E eu tava na Paulista e, tipo, o meu acharya me achou e me revelou. A minha acharya, né, me achou, me revelou. E eu nem... Tipo, eu nem vi ela falando isso pra mim, entendeu? Tipo... E não teve nada a ver com beber ayahuasca, com fumar maconha, não teve nada a ver com isso. Teve a ver com uma pessoa com uma roupa muito especial, né? Com um traje muito especial. Eu tava na Paulista, onde todo mundo usa roupas normais. E uma pessoa com um traje muito especial, com um sari, né? Um traje indiano muito especial. Que você não... se camufla, né? Elas camuflam. Eu não... Elas camuflam. Se camufla, você não vê em qualquer lugar. E ela me chamou pra conversar. E me explicou algumas coisas. E eu entendi, né? E aí ela falou do meu nome e tudo. E a primeira pessoa que eu contei desse nome foi o Gora. E foi nesse dia que ela me chamou pra conversar. E eu desci a rua, tava na Paulista. Eu desci a rua e... E aí o Gora tava na... O Gora, ele é um devoto espanhol. E ele tava morando na ISKCON. Aí eu desci a rua e ele tava tomando um suco com uma devota, que é a esposa dele. Aí eu falei, oi, ele falou assim, ó, eu tô acompanhada. Não, aí eu ia falar que isso que tinha acontecido, comentar, né, porque eu não sou devota, e uma coisa, uma pessoa, tipo, eu sou simpatizante, aí se uma pessoa para e te conta uma história, você fica meio abalado, né? Aí ele falou assim, você é devota? Ele olhou na minha cara e falou assim, você já é devota? Eu falei assim, meu nome é Sushamana. E abriu aquele sorriso que você fala, nossa, eu tô tão feliz. Aí falei, mas nada, virei as costas. Eu falei, vou deixar você conversar aí, né? Virei as costas e fui pra minha vida. Aí depois, outro dia, foi muito engraçado, porque passou uns 2, 3 anos, eu tava aqui em casa, já morando aqui, e meu marido precisou ir no mercado, parece, pediu uma ajuda. E a gente foi de Brasília. E aí a gente tava descendo a rua aqui de Brasília, e uma pessoa muito parecida com o Gora, fazia tempo que eu não via o Gora, e numa bicicleta, subindo a rua. E depois, umas 2 ou 3 vezes eu vi ele, tipo, subindo a rua de baixo, a rua da igreja, de bicicleta. Você fica você entende. E tipo, foi muito engraçado, porque nesse dia que a gente tava de Brasília, que a gente desceu de carro, ele veio vindo de bicicleta, eu falei assim, nossa, mas eu conheço essa pessoa, é o Gora. Sabe? Eu fiquei assim, e tipo, eu só quis sorrir só, porque foi uma coisa bem interessante e tal. Então eu queria ler, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu queria ler esse parágrafo agora. E assim, diz que aqueles a quem importa saber seu nome Hare Krishna
são aqueles que sempre o tiveram, desde a infância. Na hora certa, seu acharya de tempos remotos, quando você era um bebê, te encontra e te revela no teu ouvido. Você ouve e aos poucos aprende a pronunciá-lo novamente. A história da revelação do seu nome ancestral na idade adulta revela também sua trajetória pela Terra. Os dias têm 24 horas, nós lembramos de 4, portanto vivemos menos que isso. Quando não estamos acompanhados por alguém de nossa convivência, esquecemos do que fazemos ao longo do tempo. Por isso que idosos que são vulneráveis precisam de um acompanhante, principalmente se tiver um histórico de álcool e afins. Todo o resto do tempo, além dessas 4 horas ao longo da vida, fica registrado em um banco de dados que com a idade você pode escolher acessar. Você será responsabilizado pelos erros que cometer enquanto lembra das coisas boas que você fez. Vou ler de novo. Você será responsabilizado pelos erros que cometer enquanto lembra das coisas boas que você fez. E tudo isso faz parte da revelação do nome que seu Acharya Hare Krishna escolheu para sua família através de você. Hare Hare. Né? Acho que essa parte é muito importante. Ó. Você será responsabilizado pelos erros que cometer enquanto lembra das coisas boas que fez. Porque você vai lembrando e você vai vendo por que você fez cada coisa, né? Eu fiz isso por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Olha, eu não sou tão ruim assim. Você vai se perdoando. Mas se você, cometer mais erros em cima dessas coisas boas, você se perdoa, mas comete erros novos, tem uma hora que Deus se irrita de dar chance, né? É 70 vezes 7. É 70 vezes 7. Tem limite, viu? Tem limite. Aí você vê ele vai te dando chance. Não é? Porque você fala assim, é 70 vezes 7, então eu posso pecar pra caramba, pra sempre. Vamos ver quanto que é. Vou pegar a calculadora aqui e vamos ver quanto que é 70 vezes 7. Você pode. Ele é pra perdoar 70 vezes 7. Então você pode cometer 70 vezes 7 pecados. Você pode cometer 490 pecados. São 500 dias de pecado. São 2 anos de pecado. Quer dizer que você pode ficar na ativa por 2 anos, né? Você pode ficar manguaçando por 2 anos. 490. Você vai beber pinga, mentir pra mulher e trair e pegar AIDS por 2 anos. E ficar dando dinheiro dela por 2 anos. Ou a mulher é a mesma coisa, vai ficar se prostituindo por 2 anos. É 70 vezes 7. Depois, não é? E eu acho que isso é bem pra mulher mesmo, porque na época de Jesus, tô falando de Jesus agora, tá falando de Bhagavad Gita até então, mas a religião é tudo muito parecido. Tinha muito prostíbulo. E Jesus, ele era muito protetor das mulheres. Ele falou assim, até quando eu devo perdoar meu irmão. Porque Jesus falava, ele não é seu, ele é seu irmão. Ele não é seu marido, ele é seu irmão. E até quando eu devo perdoar meu irmão que fica aí pegando meu dinheiro para dar pras amigas, para dar pras irmãs. 70 vezes 7. Você perdoa 2 anos, depois você manda ele pras amigas. Eu acho que não, né? Porque naquela época não tinha ferreiro pra colocar tranca na porta. Mas não, eu não tô dizendo que essa interpretação geral ou oficial da Bíblia, mas é o que faz sentido pra mim, porque 70 vezes 7 é 490 e é cerca de 2 anos, né? É cerca de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, é 1 ano e meio. Então você tem que, se o cara recebeu a palavra de Jesus e ficou 490 dias no pecado, você perdoa esses 490 dias, esses 70 vezes 7, né? Você perdoa 490 vezes o pecado. Então você não vai achar que é a vida inteira, que 70 vezes 7 é a vida inteira. Não. 70 vezes 7 são limitados, tem fim, tá? Não tô dizendo que são 2 anos também, tô dizendo que tem fim, uma hora tem fim.
Você não vai perdoar pra sempre. Você perdoa, 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 perdoa. Mas uma hora tem fim. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que você será responsabilizado pelos erros que cometer enquanto lembra das coisas boas que fez. Porque você lembra das coisas boas, você se perdoa, você fala, ah, nossa, então tô perdoado. E comete tudo de novo, só que você não sabe quando você vai morrer. Você pode morrer daqui a 2 anos, só que é 70 vezes 7. Né? E tudo isso faz parte da revelação que o nome que Sivacharya Hare Krishna escolheu para a sua família através de você. Né? Porque o nome Hare Krishna não é o nome. É o meu nome. Eu me chamo. É o nome da sua. É o presente. Como qualquer nome, né? Mas é o presente da dádiva da manifestação que vem em você através da sua interpretação do Bhagavad Gita. Todas as vezes que você conseguir colocar a mão nele, né? Seja porque você tem em casa e hoje eu vou ler e vou aplicar na minha vida, ou porque eu vou comprar, né? Hoje eu vou comprar, né? Ou porque tá vendendo e eu vou encomendar, né? Todas as vezes que você tem acesso ao Bhagavad Gita, sendo você uma criança Hare Krishna, né? Não sei se você lembra, ou se um dia você vai lembrar de momentos na fazenda, é difícil que você lembre. Eu não lembro de nada, talvez nem tenha passado por isso, né? Mas se algum dia você se lembrar de momentos diferentes na sua infância e você achar que isso pode estar relacionado a influências indianas na sua vida, é porque talvez o Bhagavad Gita tenha alguma coisa a te dizer. E o Bhagavad Gita tem alguma coisa a dizer a todo mundo, né? Mas nesse caso ele tem uma coisa particular a te dizer. Porque ele não vai dizer em português somente, ele vai dizer em sânscrito. E assim como os devotos conseguem falar, né, no templo, então eu não vou convidar porque eu não vou, mas é uma experiência muito boa ir no templo e ouvir, dar uma lavada no ouvido mesmo, assim, tipo, vou ouvir, tipo, o sânscrito, né, como todas essas línguas ancestrais, o hebraico, o aramaico, né, o aramaico também, o árabe, todas as línguas mais ancestrais. Dá uma lavada no ouvido mesmo, pra você ouvir. Então, e esse é um idioma que eu gosto. Ele é um idioma já morto, né? Tipo, ele só é falado em templo. Mas é um idioma que eu gosto bastante. Eu acho que seria... Se você acha que você tem uma ancestralidade com a Índia, fica aí minha dica. Se você acha que você tem uma ancestralidade com a Índia, eu sugiro que você visite um templo. Eu não vou indicar nenhum, porque eu não vou em nenhum. Eu acho que isso é um caminho que cada um tem que seguir. Eu não vou falar, vai nesse templo Hare Krishna, vai naquele templo. Não, eu acho que esse é um caminho que cada um tem que seguir. Ou vai nesse templo shivaísta, que é de Shiva, ou vai nesse templo desse guru. Eu tô falando de Hare Krishna, mas tipo,
se você tem, eu tô falando que se você tem identificação com Índia, vai num templo Hare Krishna. Porque eu acho que, sei lá. Mas eu entendo melhor essa cultura. Eu acho que é mais. Pra mim é mais. Eu entendo melhor. Mas eu não vou falar esse ou aquele templo, porque eu acho que isso é uma coisa que cada um tem que. Tem que encontrar o tempo mais adequado para o seu momento de vida, né? E às vezes você gosta muito de um e você não pode porque eles não te aceitam. A gente não quer você aqui, a gente não gosta da forma como você entende Krishna. A gente não gosta, vai em outro. Não é? Aí tipo, é como em qualquer lugar. Tipo, eu não quero ir em nenhum outro lugar, então você não vai em nenhum. Aí você entende que você não é Hare Krishna. Não é? Porque se aquele que você gosta, você não pode ir porque você não é bom o suficiente pra ir lá, então você não é bom o suficiente pra ir em lugar nenhum. Então você tem que ir em algum lugar que, tipo, que Jesus aceita, que te aceita, que Jesus te aceita, que é Jesus. Aí Jesus fala com você do mesmo jeito, Jesus te consola, Jesus fala assim, não, tudo bem, tem muita filosofia em muito lugar, tem muita ciência em muito lugar, tem muita verdade em muito lugar, mas eu sou o único que vou te dar o pão da vida. Tem prashad no Hare Krishna, mas eu sou o único que vou dar o mesmo pão para todo mundo, entendeu? Eu sou o único que vou dar o mesmo pão para todo mundo, porque eu não vou dar um ensinamento para um e um ensinamento para outro. Eu não vou dar um pão para um e um pão para outro. Eu não vou dar. E eu tô falando de pão material, entendeu? Porque o prashad é igual para todos também. Mas ninguém entra 2 vezes na fila da Eucaristia, entendeu? E eu não vou dar. Eu tô só comparando as 2 religiões, as 2 são muito boas. Mas eu tô falando por que eu tô nesse momento escolhendo ir nas missas e não procurando um tempo Hare Krishna pra ir. Tô explicando pra mim mesma até, né? Jesus fala assim. O ensinamento é igual pra todos. A homilia é igual pra todos. Eu não vou alfinetar ninguém. Eu não vou. Nada disso, entendeu? Tipo, vai ser igual pra todos. Vai ser igual pra todos. O julgamento é igual pra todos. Jesus fala, o julgamento é igual pra todos. Aqui o julgamento é igual pra todos. Aqui você não vai ter vantagem porque você é Durga e não Lakshmi. Ou porque você é Durga e não Radharani. Ou porque você é Radharani e não Lakshmi, sabe? Ou porque você é Radharani e não Govinda. Aqui você não vai ter um julgamento diferente por causa da posição social que você ocupa, ou por causa da posição comunitária, ou por causa da posição paroquiana. Paroquial, né? Não é paroquiana. Paroquial é outra coisa. Da paroquiana. Paroquial é oficial, né? Tipo, paroquiana é de comunitária e paroquial é oficial. Você não vai ter um julgamento diferente. Você vai ter um julgamento pelas coisas que você realmente faz. Então, tipo, não é porque você tá casada com tal pessoa, ou porque você tem essa posição, aquela posição. Porque essas posições que eu tô falando de Mataji, Govinda, Radharani, Lakshmi, Durga, não é uma posição social, exatamente. É uma posição onde é uma função. É uma função. Não é nem paroquial e nem paroquiano. O paroquiano seria o
o comunitário, o social, o sociocomunitário, e o paroquial é o político, né? O oficial, é o político. Essas posições não é nenhuma coisa neutra, é a familiar, entendeu? É a posição da familiar, é hierárquica, é a posição hierárquica, é a hierarquia não da comunidade, mas da família que ocupa o templo, porque no templo, Hare Krishna, eles moram lá, então eles precisam de uma hierarquia. Só que as matadis, algumas moram lá, algumas moram às vezes, e algumas nunca moram, então sempre indo lá. Às vezes, algumas vão lá e tem uma vida boa, bonita e tal, e elas são legaisinhas, tipo, elas são matadis mesmo, elas são casadas, ou no Hare Krishna ou não, na católica, usam uma roupa parecida com de Hare Krishna, mas não é... Porque eu acho que não tem batismo nem nada, não sei. Mas enfim, tipo, elas são matadis. Elas são matadis. Aí, elas vão às vezes, tudo. Eu não sou nem matadi, porque eu não vou, tipo, eu não sou nem matadi. Mas elas são matadis. E elas vão às vezes, assim, tipo, né? Ou às vezes elas moram às vezes, ou não. Só que as bovinas, elas já moram lá sempre. E assim, algumas, elas moravam como matadis. Aí elas conseguiram descontar um cheque. Que eu tava falando, disso que eu tava falando dessas pessoas como essa tal de Karika Detetives, a dona da Karika Detetives, da Secredi, que fez muito disso em templo Hare Krishna. Ela é muito vagaba. Eu não gosto de falar, mas eu tô falando porque eu não sou Hare Krishna, tá? E tipo, eles castigaram ela, colocaram ela num tempo ruinzinho. Aí ela, tipo, virou matadi num templo ruinzinho. Aí, tipo, ela conseguiu descontar um cheque de dinheiro que ela tinha, tipo, como civil, e comprou coisas, assim, tipo, pro templo, tudo. Aí eles disseram, tá, então você quer morar aqui mesmo, você tá comprando um monte de coisa pro templo, tá comprando tal. Ah, tá, então você... Nem sei, agora você é govinha, não, é que, tipo, tem roupas, tem paramentárias. Aí ela ganhou uma roupa. Aí ela, tipo... Aí ela é uma falsa govinda, porque, tipo, com isso, ela sai do templo, aí ela fala assim, mas agora eu vou fazer um novo templo, tá? Aí ela sai do templo e, tipo, começa a fazer bagunça. Tipo, aí ela fala assim, mas agora eu cansei de ser Hare Krishna. Aí ela primeiro fala, vira uma govinda. Não é que ela vira uma govinda, tipo, ela tem mais prestígio. Aí ela, tipo, mas agora eu tô cansada de ser Hare Krishna, porque eu realmente descobri a minha vocação para o catolicismo, digamos, tá? Lembrei que sou católica, eu tenho que ser católica. Aí ela sai. Aí, tipo, quando chega um momento como esse, que, tipo, tá tudo se consumando de novo, ela começa a minar a atuação dos Hare Krishna, entendeu? Porque agora é o momento que os Hare Krishna precisam atuar. São momentos que o mercado imobiliário começa a ferver. E ela tá nisso também, porque ela é dessas pessoas que pegam um terreno de mercado imobiliário que deveria ser do Hare Krishna para arrematar em leilão de hipoteca, porque os Hare Krishna têm vantagem com isso, de acordo com a lei dos anos 80, quando o Nepal estava entre a Índia e o Japão e foi feito um acordo de paz no Brasil entre os japoneses e os indianos através dos zen budistas que têm os terrenos de limítrofe e os Hare Krishna que têm as casas ociosas para serem arrematadas por valor mínimo em leilão, desde que eles deem os nomes Hare Krishna deles. Ela começa a pegar essas casas em leilão, tipo, ela dá 1.000 a mais e pega as casas
e, tipo, faz prédios que nem ninguém vai morar. Ela faz isso pra ter especulação imobiliária suja. E, tipo, ninguém, tipo, especulação imobiliária é construção civil ociosa, assim, sabe, suja. E ela faz essas coisas, tipo, e não é legal, entendeu? E não é legal. Então, nesse momento que chega uma coisa assim, tipo, a gente começa a atuar, tal, pegar especulação imobiliária, tudo, pegar todas essas coisas que eles começam, os negócios deles que eles fazem mesmo, ela já sabe como que é, e ela começa a minar, tipo, pegar as coisas, ela começa a atrapalhar tudo, assim. E é muito ruim, entendeu? É muito ruim. Tipo, aí... Por isso que ela é uma maga ouvinda. Porque ela não é uma maga ouvinda. Ela não é nem Matagi. Ela é uma maga ouvinda. E tipo, aí ela é um demônio. ela não é uma maga ouvinda, ela é uma demônio. Mas, tipo... Mas ela sabe muita coisa de Hare Krishna. Por isso que Krishna tem que ser bondoso com ela. Porque por mais que ela seja um demônio, por mais que ela seja um demônio, ela já foi uma Mataji. Ela já foi uma Mataji. Ela já foi uma Govinda. Então, Krishna tem que ser bondoso com ela. Então aí ela começa, tipo, a soltar muito. E ele é narcotraficante mesmo. Aí ela começa a soltar muita droga por aí. Aí, tipo, ela dá droga pra um monte de menina. Tipo, ela fala assim, tipo, ela vai no reggae, fica dando umas roupinhas da hora pras meninas. Tipo, com a ajuda das amigas dela. Ela, tipo, dá umas roupinhas da hora pras meninas, tipo, de reggae. Mas vamos ser hippie. Paz e amor, vamos ser hippie. Dá umas droguinhas pras meninas. Aí as meninas extremamente fracas, aí tipo, elas ficam drogadas. E tipo, elas acham que é isso que é ser Hare Krishna. E ela até apresenta essas meninas no templo. Ela descobre uns templos que, tipo, não conhecem ela, né? Cada templo é independente. Aí, tipo, ela leva e faz isso. É isso que eu tô falando. É isso, por que eu tô falando tudo isso? Eu não tô dedurando ninguém, eu deduro mesmo no meu blog, tá? Eu não tô vinculando a questão de Hare Krishna com dedurar, porque uma coisa realmente não tem a ver com a outra. Eu só não tô tampando só com a peneira e dizendo que esse texto que eu tô colocando no meu blog, que esse texto do blog, que é um texto independente de todas as coisas que eu já falo no blog, tá? Que eu falo mal dela mesmo. Eu só não tô falando que esse texto é independente das outras coisas. Eu tô falando o seguinte, o que é uma falsa Mataji? Não tem falsa Mataji, não tem falsa Govinda, sabe? O que é uma falsa Govinda? Não é uma falsa Govinda. Ninguém é nomeado, você é a Govinda e, tipo, você é a falsa Govinda, sabe? Tipo, não tem isso. Aqui, como é uma família, é uma hierarquia, e as mulheres têm funções na casa, cada mulher tem uma função na casa. Chega um certo momento que a Mataji, que já está lá há algum tempo, recebe certos instrumentos, certas paramentárias, certos indumentárias e paramentárias que dão funções para ela. Então, normalmente, aqui, a Govinda, ela cozinha, a Mataji, e normalmente assim, a Mataji e a Govinda são as únicas que moram na casa. A Radharani já casou e já tá morando em outra casa com o marido dela. Ele já tem uma casa. A Govinda tá esperando casar. Mas no caso dessa pessoa que, tipo, que tira um dinheiro da conta dela pra poder fazer mal pro templo, ela é uma falsa Govinda, pô. Porque se ela conseguiu influência, ela começou a ficar, se infiltrou que nem uma ratazana lá. Ela era uma Mataji que morava lá, se infiltrou que nem uma ratazana, foi ficando. Pô, se você queria fazer mal, fazia logo de cara, porque as pessoas já sabiam quem você era. Aí ela foi ficando, ganhou influência, um monte de amizadezinhas, aí tipo, entendeu?
conseguiu o poder de Govinda, que é cozinhar, comprar as coisas pra lojinha, cuida da lojinha, cuida das coisas da lojinha, cozinhar, cuida das crianças, né? Eu não sei das crianças quem faz. São os Govindas, são, né? Cuida das crianças. Tudo isso, aí tipo, pra depois fazer coisa errada. E eu não tô falando isso que agora eu vou ter medo de ir no Hare Krishna. Problema seu. É pra ter medo mesmo. É pra ter medo. É pra ter medo. Agora não. É pra ter medo. Não é pra ter medo? Agora eu vou ter medo de ir no Hare Krishna. Mas é pra ter medo mesmo. Não é a religião oficial do Brasil. A religião oficial do Brasil é católica. Você tá com medo, vai na católica. Eu teria medo de ir até no Templo de Salomão. Até lá eu tenho medo de ir. Porque os caras são tudo drogados que vão lá e ficam levando droga pra dar pro pastor. O pastor tira a droga da mão deles. Você tá assim, eu fico com medo. Você imagina você tá sentado aqui, o cara do seu lado com um monte de droga na mão. Eu tenho medo. Pô, meu, você vai na igreja, deixa a droga em casa, né, meu? O cara vai na igreja com droga. Me dá medo. Me dá medo. Me dá medo esse Templo de Salomão. Mas enfim, a religião oficial do Brasil é a católica. Se você tá com medo de ir no Hare Krishna, não vai. Não vai. Não é, tipo, não é. E não tô falando que é bom, que é ruim lá. Não é isso que eu tô falando. O Hare Krishna, a Thaís falou que o Hare Krishna é ruim porque tem falsa Govinda. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que Hare Krishna... Tô falando que não existe falsa Govinda. Não existe falsa Govinda. Tô falando que os demônios se infiltram em qualquer lugar. Os demônios se infiltram em qualquer lugar. Os demônios se infiltram em qualquer lugar. Entendeu? Então... O demônio que se infiltrar até aqui no porão de casa pra fazer uma oficina de costura clandestina. Com o meu dinheiro do meu Prolabore ainda. Com o dinheiro do meu Prolabore. Eu tava morando no Zilda. O demônio mandou me dar um couro no Zilda. Avisou o meu marido que se ele não entregasse o valor do meu Prolabore nesse dia, ia ser com facada. Meu marido foi me buscar de Brasília no Zilda lá, pra ela fazer foi me buscar de Brasília e me levou pra uma pensão na Santa Cecília pra ela fazer. E ela falou assim: mas eu quero esse dinheiro aí pra fazer uma oficina de costura no fundo da sua casa. Aí meu marido foi tirando ela aos poucos. Eu fui entrando aqui aos poucos e ele foi tirando ela aos poucos. Você vê, o demônio entra em tudo quanto é canto. Se a casa é grande, o demônio entra mesmo, meu. E Templo Hare Krishna é tudo grande, e o demônio entra mesmo. Entra. E ela ficava... E o pior, esse demônio aí que eu tô falando ficava... E ela tá nessa seita indiana que... Porque eu acho que ela também era Hare Krishna, Mataji. E... não, o caso dela foi diferente. Ela era um tipo de Mataji, mas ela era uma Mataji da Cabala. Ela começou a estudar Cabala, aí, tipo, começou a fazer essas coisas erradas com um monte de gente. A Cabala expulsou. Aí, tipo... Ela foi pra uma seita indiana dessas ruinzinhas, sabe? Que nem eu falei aqui no texto. Que Hare Krishna faz seita ruim pra eles irem pra lá. Ela foi uma seita... O nome dela é Maju. Fui pra uma seita ruinzinha aqui, uma daqui. Uma seita ruinzinha. Aí, tipo, nossa, meu. E ela tem um centro de massagem Já pensou uma mulher dessa fazendo massagem em você? Ela pode quebrar seus dedos. Que medo.
É um centro de massagem aqui na Santinês. Na Santinês. Que medo. Então, e ela ficava fumando droga no quintal. A gente teve que soltar o cachorro nela. A gente teve que soltar os cachorros nela. Que medo, cara. Você vê como é a nossa vida? Você vê, só porque, tipo, mora numa casa grande. Essa casa nem é minha, só porque eu moro aqui numa casa grande com um quintal grande. As pessoas acham que podem fazer a alforra. Pode fazer a alforra da casa dos outros, sabe? E sabe o que é pior? Meu marido tinha uma oficina legalzinha no fundo de casa. Ele tinha uma oficina legalzinha no porão, uma oficina mó bonitinha, tudo, uma bancada enorme, um monte de caixa com aparelhagem, com parafuso, com tudo. Ela veio, deixa eu visitar a sua casa, veio com corretora. É aqui que eu quero a minha oficina. Ele, mas as minhas coisas estão aqui. Mas você tem dinheiro pra poder transformar em oficina pra mim. Aí ela, tipo, falou que queria o Prolabore o meu Prolabore. Pegou o meu Prolabore. Eu fiquei sem poder trabalhar, porque não tinha dinheiro pra pagar o meu curso de palestra gratuita. Ela fez a oficina dela, desmontou a oficina do meu marido, ficou fumando droga no quintal. Falou que ia me esfaquear na favela. Ai, gente, eu não mereço isso. Não mereço isso. Não mereço isso. Só Krishna. Só Krishna. Você vê? E agora ela é dessa seita aqui do Mandaki. Né? Ela é dessa seita do Mandaki. E eu fico com medo, porque o Mandaki é aqui do lado, entendeu? Aí eles falam, não, a gente é indiano também. A gente é indiano também. Haribo.